Tem que apertar o botão. Olá, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez recebi o convite para participar desse banquete de luz que é falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Mais uma história, mais uma parábola. A parábola dos lavradores maus e dos rendeiros infiéis. O que será que vai trazer Jesus nesses ensinamentos, né? Nós sabemos que as parábolas são muito importantes, é uma das partes mais importantes que está dentro do Novo Testamento, porque Jesus, sabendo que as suas palavras iam ser adulteradas pelos homens, iam mudar o entendimento, ele fala em parábolas que conta histórias que os homens não entendem, acham que é coisa igual a história de criança. Pescadores, ele falava das pescas, dos lavradores da terra, que vai ser o caso hoje, não vamos falar de lavradores, e fala de ovelhas para os pastores. Então, a nossa parábola de hoje é do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caio Baixútil. Mas antes que a gente comece a contar essa linda história, vamos aquietar os nossos corações e fazer uma prece, abrindo os nossos corações para essas palavras da Boa Nova, esse Novo Testamento que Deus envia através de Nosso Senhor Jesus para nós, saudando a toda a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor, adentrando os nossos lares, auxiliando, limpando, higienizando, trazendo muita luz para nós e para todos que convivemos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste aprendizado, nesse fortalecimento que todos nós estamos precisando. Momentos ainda de aflições, de dores físicas, morais, espirituais. E assim, aproveitamos, Senhor, mais esse alimento espiritual que estamos recebendo através da internet, chegando a todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu disse, todas as parábolas são muito importantes, né? Mas Jesus, nessa parábola, Jesus já tinha conhecimento, ele que é o governador do planeta, ele conhecia os irmãos que estavam habitando o nosso planeta, né? Da onde vieram e o que eles estavam fazendo. E essa parábola, ela mostra bem isso, desses rendeiros infiéis que até hoje existem. Mas vamos lá, eu vou dar já uma interpretação dela. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Ele tinha muitas terras, mas muitas terras. E nessas terras ele foi plantar uvas, a vinha. Então, o que a gente faz numa fazenda? Ele pega, primeiro de tudo você cerca a fazenda, certo? Para que ela não seja invadida. Então ele cercou com ramos, troncos de árvores, protegeu as terras. Colocou naquele local que estava plantada as vinhas já estavam plantadas, elas já estavam quase dando os frutos. E ele também colocou nesse local das vinhas, para fazer o vinho, ele colocou um local onde, ele chama lagar, um local onde seria trabalhado ela, com apetrechos, porque para fazer o vinho a gente pisa, né? Antigamente as pessoas pisavam para espremer e sair o sumo dos baguinhos. Então, ele também edificou uma torre, um grande edifício em volta de tudo isso, um grande edifício, para proteger de inimigos externos. Então, ele fez a cerca e também fez essa proteção. Então, a fazenda estava completa, estava pronta. Tudo estava preparado para a colheita. Há uma outra história de vinha que ele convida para a plantação. Aqui não, ele já fez, ele já plantou e já está na hora de colher, momento diferente. Então, ele com essas muitas terras, com as parreiras prestes a dar
o fruto está maduro, o que acontece? Ele precisou sair, a se ausentar e não pôde cuidar pessoalmente da lavoura, mas mandou os seus trabalhadores. Assim que a primeira colheita estava pronta, ele manda os seus trabalhadores, né? E que ele havia arrendado então as terras em rendeiros, né? Isso é normal, as fazendas dividirem então com os rendeiros a metade da colheita. Então esse tempo chegou e ele manda os seus servidores ir lá receber a parte dele, os frutos que cabiam. No contrato que foi feito, o senhor da vinha se preocupou. Ele redigiu bem o que teria que acontecer. Eles teriam que, no momento certo, dar a parte dele de frutos. Foi selado, foi um compromisso que assumiram. Foi registrado e tinham testemunhas, porque foram vários que ele recebeu para trabalhar. Então estava tudo certo. Aí acontece a primeira colheita. Aí os empregados vão até lá para pegar o fruto que cabe a ele, ao dono da vinha. Os rendeiros, em vez de dar conta do depósito que eles deveriam passar para frente, né, que havia sido confiado a eles, agarram os emissários, ferem uns, apedrejam outros e matam também. O seguinte: na segunda colheita, manda outros emissários, que, igual aos primeiros, tiveram a mesma sorte. Aí o dono, vendo o que acontecia com os emissários, ele pega e fala assim: vou mandar meu próprio filho. Eles têm que respeitar o meu filho. Porque eles já conheciam, já estavam ali preparados para fazer o que tinha que fazer e não fizeram. Então, o filho vai para ajustar contas. E eles deliberaram matá-lo. Por quê? Nossa, era o filho do dono, era o herdeiro de tudo aquilo. Eles estavam com medo que ele tomasse conta de tudo, não só da metade que cabia a ele. E quando chegar o senhor da vinha fará... E o que será que quando chegar o senhor da vinha e ver tudo aquilo que aconteceu? Os primeiros, os segundos, o filho, todos pereceram. Então Jesus propõe essa parábola para responder para os ouvintes, né, os apóstolos que estavam ouvindo, o que ele iria fazer com esses rendeiros malvados. E o que acontece? Ele pega o dono da vinha, entrega o arrendamento a outros. Depois da morte do filho dele, ele entrega a outros. Então, Jesus quer mostrar aí a justiça divina. Que toda ação que acontece, ela pode tardar, mas não vai falhar. E isso foi uma ação. Eles mataram os representantes. Essa seara que a gente está comentando é toda a humanidade que está aqui no planeta Terra. Essa é a vinha, né? E o proprietário é Deus. E essa vinha que ele plantou são as leis divinas. Esse é o contrato. As leis divinas. Preparou o local, os meios. Este é um local. As uvas são preparadas para fazer o vinho. Ele preparou o local para receber a nós, espíritos, nesta vinha, para a purificação espiritual, através da reencarnação. Essa é a interpretação da doutrina dos espíritos. As outras religiões se interpretam de outra maneira. Mas isso quer dizer, esse momento de pisar, não é? E dar o sumo, infelizmente a gente tem isso. A dor é que vai fazer de nós tirar o que nós temos de melhor dentro da gente, porque ela traz um aprendizado de que nós precisamos cuidar de nós, ama a Deus, ama o próximo, mas ama a ti mesmo. E a gente se amando, conhecendo as nossas dificuldades, a nossa inferioridade, a nossa infantilidade espiritual, sabemos quais os frutos que nós estamos dando. Então, nossos irmãos também, cada um no seu momento,
Teve o primeiro momento, o segundo momento, cada um tem o seu momento de despertamento. E nós estamos nesse momento também de despertamento através da doutrina dos espíritos. E a casa que ele edificou, como eu coloquei, foi esse planeta Terra. E quem são esses rendeiros que desde o princípio Deus enviou? Os sacerdotes. Desde Abraão ele envia esses rendeiros. E o que acontece? Chega Moisés, traz esse contrato nos 10 mandamentos. O que acontece? O povo, no deserto, esqueceu de Deus. Os rendeiros não estavam preocupados com a lei divina. Eles estavam preocupados com a materialidade, preocupados com o bezerro de ouro. E assim, ele chamou outros rendeiros. Ele chamou quem? Os apóstolos. Ele chamou também Davi, chamou Daniel, chamou espíritos para a vinha, mas também Daniel foi até jogado na cova dos leões, né? Mas não pereceu. Então ele sempre mandando para que esse testamento, que é o Evangelho, aí ele manda o Evangelho, o Novo Testamento, ele manda o próprio filho vir cuidar da vinha. Foi diferente? Não foi. Esses sacerdotes, principalmente que eram os doutores da lei, que tinham o conhecimento do contrato, aceitaram? Não. Ah, não. Ficaram preocupados. Mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Não foi? E o que aconteceu? Mataram também os seus apóstolos, como mataram os profetas? Mataram também Paulo, Pedro, João, Tiago, foram martirizados. E o que acontece até hoje, não é isso? A igreja, que tem o domínio, o que ela está fazendo com o Evangelho do Cristo? Está dando a parte de Deus? Fazendo a renovação moral dos espíritos que foram confiados a eles por Deus? Então, essa herança foi abandonada. Os judeus abandonaram. Aí Jesus fala o quê? Ele, sabendo que ia ser abandonado, ele fala: olha, eu vou, mas eu vou voltar, viu? Eu vou voltar. Ele fala para os apóstolos: eu vou mandar. Ele manda o Consolador prometido. Então ele arrendou a terra novamente para a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos. E a igreja sempre foi muito explorada, né? A religião através da igreja foi sempre muito explorada. O que acontece até hoje, né? E continuam. Todos, cada religiosidade, cada linha do cristianismo tem o seu papa, tem o seu maioral, o seu patriarca, o seu chefe. Aqui todos prestam obediência. Eles se acham donos e não querem repartir. Estão dando maus frutos. Eles são rendeiros maus. Então, os representantes, os lavadores maus da parábola são esses: fazê-los perecer, tirar os seus poderes que lhes foram concedidos e entregar a outros, que darão frutos no tempo próprio. É o Consolador. Ele vai dar frutos nesse tempo próprio. Será que nós estamos aproveitando isso também da vinha? A verdadeira fé aparece. E através do véu que separa as duas vidas, qual é o? Tira o véu que separa a vida material e a vida espiritual. 2 mundos. E aí a interpretação da vinha fica mais clara, né? Ele fala da imortalidade, ele realça, Kardec realça o espírito acima da matéria. Ele realça a justiça divina, a misericórdia divina, o amor de Deus, que é sábio, poderoso e, acima de tudo, justo.
Ele dá a cada um segundo as suas obras. E a imortalidade realça também as nossas almas, que foram marcadas para esses momentos que estamos vivenciando também hoje, não é? Então, Kardec coloca sobre isso, ele fala: assim aconteceu com os escribas, com os príncipes do sacerdote, com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir contas a cada um que fez da sua doutrina. Na dos espíritos também vai ser cobrada. Retirará toda autoridade a que dela houver abusado. Não abusaram? Entenderam? Não quiseram fazer a parte moral. E ainda com o poder escravizaram o povo. Então essa é a promessa de Deus para a fase de regeneração desse momento do planeta. Essa transformação moral da humanidade. Aí ele envia o Consolador e aí eu coloco. Assim como nós que estamos divulgando a palavra para ensinar e praticar a lei de Deus, temos uma grande responsabilidade para não nos desviarmos do caminho, nós agora, principalmente eu que estou falando. Não desviar do caminho, da verdade e da vida, que conduz ao Pai, tendo Jesus como modelo e guia na busca da perfeição. Será que a gente também vai ser rendeiros infiéis? A hora que vier cobrar o trabalho que nós estamos trabalhando na vinha? Estamos fazendo a nossa parte? Espero que sim. Fortalecendo com os ensinamentos que hoje temos traduzidos pela doutrina dos Espíritos, que faz luz sobre os nossos espíritos, espíritos imortais que somos, através da reencarnação, mostrando a nossa vinha, mostrando que somos trabalhadores, que precisamos cuidar nessa última hora, é o nosso momento, cuidar da vinha e entregar a ele a vinha, a parte dele, que são esses ensinamentos propagados para toda a nossa humanidade, principalmente agora que necessitamos tanto deste amor, dessa confiança, dessa fé, dessa esperança que tudo está certo, tudo tem o seu momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Fortalece-nos, Senhor, nessa jornada. Nos abriga na vossa luz, Senhor Jesus, para que possamos enxergar os nossos caminhos e não desviá-lo. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.